Olá pessoal, aqui é o professor René e nós vamos fazer hoje a experiência do circuito RC com corrente alternada. Eu estou aqui segurando os componentes que nós usamos no circuito RC com corrente contínua, a tensão contínua, em que a gente observava, na verdade, uma corrente transiente, quer dizer, uma corrente que subia lentamente até carregar o capacitor. Hoje nós vamos ver o que acontece com a corrente quando a gente alimenta o circuito com a tensão alternada. Olha só, esse resistor que a gente tem aqui, 680 kΩ, ele é essa coisa pequenininha aqui, né? E o capacitor de 47 microfarad, que a gente usou lá naquela experiência, é esse trambolho aqui, ó. É um capacitor eletrolítico. Ele tem polaridade, isso significa que a gente sempre tem que ligar a tensão positiva numa ponta específica dele, que é marcada aqui, ó. A ponta negativa tem essa faixa branca, como vocês podem ver, tá vendo? Esses capacitores têm essa marcação. Para a gente colocar a corrente alternada, o ideal é usar um capacitor de outro tipo. Aqui a gente tem um capacitor que não tem polaridade. Ele, no caso aqui, ele tem uma capacitância menor, né? Vocês podem ver 0,68 microfarad comparado com 47 do anterior. Mas o que importa para a gente não vai ser tanto o valor, mas o fato de que ele aceita a inversão do sinal de tensão entre seus terminais. Isso que é importante para que a gente consiga fazer com segurança o experimento de corrente alternada, circuito RC em corrente alternada. O que aconteceria se a gente ligasse tensão invertida nesse capacitor? Bom, ele explodiria. Ele simplesmente ia abrir aqui pelo fundo. Já vimos isso acontecer com alguma frequência aqui nesse laboratório. Agora o que eu pretendo mostrar é uma espécie de transição entre corrente contínua e corrente alternada. Uma fonte de tensão contínua e uma fonte de tensão alternada. Lembrem que quando a gente montava um circuito RC alimentado por tensão contínua, tinha essa corrente transiente, né? Que ia aumentando até o capacitor carregar. Eu vou simular aqui com esse... aqui a gente tem, né, a fonte de tensão alternada, o osciloscópio medindo essa tensão variando aí bem lentamente, no caso, né? A gente está com a frequência aqui de meio Hz, ou seja, é um ciclo a cada 2 segundos. E a gente pode aumentar a frequência, girando esse botão aqui, né? Pode diminuir a frequência. E a gente pode também colocar uma oscilação quadrada. Então, aqui, ó, o que a gente tem é uma espécie de tensão ligando e desligando. E outra coisa que dá para fazer também é mover para cima e para baixo essa oscilação. Isso significa que eu estou mudando o mínimo e o máximo da tensão, se eu mexer essa oscilação aí na tela para cima e para baixo. 0 volts é esse risco do meio. Eu posso apertar esse botão aqui, que se chama DC Offset, é uma espécie de referência, né? Vou clicar aqui, você vê que a oscilação foi lá para baixo, saiu da tela. Eu posso trazer essa oscilação aqui para cima, girando o botão DC Offset. Agora sim, ó, foi lá para cima, eu vou descer mais um pouquinho para que o mínimo fique no 0. Perfeito. O que eu tenho aqui, então, é uma fonte que dá 0 volts durante 1 segundo, aproximadamente, e 5 volts durante mais 1 segundo. E a gente vai ver periodicamente o capacitor carregando e descarregando, se a gente ligar esses dois aqui em série na fonte. Então, vamos fazer essas ligações. Eu tenho aqui saindo da fonte esse cabo preto, ó, certo? Esse digamos assim, o positivo, né?
Vou ligar aqui. É a parte que vai alternar, na verdade, que vai ficar entre positivo e negativo. Aí eu vou ligar. Agora eu vou ligar o outro terminal do resistor aqui num dos terminais do capacitor, certo? E o outro terminal do capacitor eu vou ligar na outra saída da fonte. Como vocês podem ver aqui, ó, a outra saída da fonte é esse cabo vermelho que eu vou ligar aqui. Então, esse lado do capacitor está conectado no zero, ou seja, né, que a gente pode chamar de negativo da fonte, e é aqui que tem uma tensão que a gente quer medir. Ó. Vamos ver a tensão desse capacitor, que vai acusar se ele está carregando ou descarregando. Então, eu vou pegar aqui, medir a tensão nesse ponto e conectar aqui no osciloscópio, num outro canal, certo? Então eu vou agora ligar esse canal e a gente vai ver o que está acontecendo com o capacitor. Então veja, agora eu vou dar uma diminuída aqui na escala para a gente observar o que está acontecendo. Olha só. Olha aqui, né? Quando a tensão cai fica positiva, o capacitor começa a carregar. Quando a tensão fica zero, ele começa a descarregar. Isso periodicamente. Notem que demora aí, né, dentro do espaço de 1 segundo, em que a tensão fica ligada no positivo, é mais ou menos o tempo que ele demora para carregar. Vou dar uma pausa aqui, para a gente poder apreciar a figura e fazer umas contas. Vejam, a gente tem esses valores de R e de C aqui. Se vocês multiplicarem esses valores, 680 kΩ por 0,68 microfarad, vocês vão obter uma constante de tempo de aproximadamente meio segundo, mais precisamente 0,46 segundos. Esse é o tempo, então, que o capacitor demora para chegar naquela porcentagem de tensão da fonte, que é de 63%, mais ou menos. Então, se a gente pegasse esse pedacinho de curva aqui subindo, né, essa curva amarela, que é a tensão no capacitor, e tentasse fazer um ajuste de uma função exponencial crescente, né, com assíntota horizontal, usando aquela teoria do circuito RC em corrente contínua, a gente conseguiria obter um tempo característico aí de aproximadamente 0,46 segundos a princípio. Né? Tá, agora vamos continuar aqui para a nossa transição para a nossa corrente alternada senoidal. O que vai acontecer? Eu vou ligar aqui, apertar o botão de seno em vez de oscilação quadrada. E olha só que interessante. A gente vê que o capacitor, lembrando, curva amarela é o capacitor, ele tenta seguir a tensão da fonte, que é a curva azul. Só que ele está sempre um pouco atrasado. Né? Ele começa a subir um pouco depois da subida da fonte. Por quê? Bom, porque ele demora um tempo para carregar. Né? Tem um resistor aqui limitando a quantidade de corrente que vai circular no circuito. Então o capacitor sempre vai demorar um pouquinho aí para carregar, né? Ele fica atrasado. Eu posso aumentar a frequência aqui e olha só o que acontece. A gente nota duas coisas, né? Em primeiro lugar, ele parece estar um pouquinho mais atrasado. E, em segundo lugar, a amplitude de oscilação do capacitor fica menor. E se eu aumentar demais a frequência,
agora a frequência está bem grande, o capacitor quase não oscila, né? Ele fica correndo atrás da tensão, tentando carregar e descarregar e não consegue. Eu vou até ampliar aqui a imagem para a gente conseguir ver melhor o que está acontecendo, né? Agora eu vou tirar o offset, o DC offset, para que a amplitude realmente, para que a oscilação da fonte realmente fique em torno do zero. Olha só. Então a gente está agora oscilando em torno do zero, né? Passando por tensões positivas até tensões negativas. Aqui é a curva azul, certo? E o capacitor fica praticamente constante. Ele não reage a essas frequências altas, né? A gente diz que a reatância do capacitor em frequências altas é muito baixa. Já em frequências baixas, como vai acontecer agora, ele começa a acordar. Então eu vou mudar novamente a escala aqui para a gente observar melhor. Bom, em frequências baixas, ele começa a acordar e a tensão dele, que é a curva amarela, fica razoável, né? Começa a ficar mais alta. Então, o que a gente vai fazer nessa experiência? A gente vai fazer umas medidas variando a frequência da fonte e observando como o capacitor e o resistor se comportam, para tentar entender o que é uma frequência alta e o que é uma frequência baixa para esse circuito. E nós vamos ver que o que é frequência alta e o que é frequência baixa tem a ver justamente com a constante de tempo do capacitor, né, do circuito RC. Constante de tempo que vai continuar sendo R vezes C. Bom, gente, vamos agora para o experimento em si. Nesse experimento a gente vai usar, na verdade, um resistor de resistência 100 ohms. Certo? No exemplo que eu usei antes, o resistor tinha 680 kΩ, um tempo característico de carga junto com esse capacitor aqui dava aproximadamente meio segundo. Agora, como o resistor é 3 ordens de grandeza menos resistente, né, digamos assim, esse tempo característico vai ser muito menor também, 3 ordens de grandeza menor. Então vai estar aí na faixa não do segundo, mas do milissegundo, né? Ou seja, as frequências envolvidas, o inverso de milissegundo é kHz, certo? Então a gente vai trabalhar aí com frequências típicas na faixa de kHz, um pouco mais, um pouco menos. Eu ia fazer as medidas com multímetros aqui, mas tivemos alguns problemas técnicos. Então vamos fazer todas as medidas com o osciloscópio, o que no fim das contas é até melhor, né? Porque é mais preciso e a gente vê a oscilação na tela. Então até didaticamente fica mais bacana. Então vou começar fazendo as conexões as mais simples possíveis, né? Em primeiro lugar eu vou conectar aqui um terminal do resistor com um terminal do capacitor. E aí eu vou pegar esse terminal do resistor e conectar no sinal da fonte. Então vou pegar aqui o sinal da fonte e conectar, né, com o terminal do resistor. E o outro terminal do capacitor eu conecto com o terra da fonte. Aqui é o terra. E aí nesse experimento a gente vai, num primeiro momento, medir a tensão na fonte com o osciloscópio e a tensão no capacitor também com o osciloscópio. Então nós temos dois canais aqui dois canais de entrada no osciloscópio. Então cada um deles vai servir para uma tensão diferente. Então, primeiro eu vou conectar os cabos BNC aqui. São cabos BNC com terminações assim, né? Com terminações banana, para que a gente possa conectar no meio do circuito aqui. Por exemplo, estou olhando para a fonte agora.
E aí no outro canal, vou conectar esse DMC aqui. No outro canal, eu vou olhar para o capacitor. Então eu vou conectar o meu pino banana neste terminal do capacitor. E a gente vê aí as duas oscilações. Agora eu vou dar um close no osciloscópio e mostrar para vocês como é que a gente pode fazer as medidas diretamente no osciloscópio. Para isso tem esse botão Measure aqui, ó. Vamos lá. Então quando eu clico nesse botão Measure, aparece uma série de números aqui na tela. Então a gente tem aqui, ó, frequência 5,6, 5,59 kHz, que é a frequência que a gente vê aqui, ó. Que é a frequência que a gente vê aí saindo da fonte, né? Sendo gerada pela fonte. Em seguida a gente tem cyclic, ou seja, cíclico, né? RMS, é o valor RMS do ciclo. Está dizendo 4,8 volts. A cor desses números é amarela, então isso diz respeito à oscilação em amarelo, ou seja, que é a oscilação do canal 1. Se eu aperto duas vezes no canal 1, eu apago ele e some a oscilação amarela, né? Então se eu aperto novamente no canal 1, volta a oscilação amarela. Measure, novamente, beleza. Agora eu quero inserir nessa lista de números aí o valor RMS da oscilação azul, canal 2. Então eu seleciono aqui, ó, quando eu mexo nesse botão, quando eu giro esse botão, tem uma setinha laranja que anda aqui ao lado dos números. Ó. Opa! Esse outro botão aqui. Então, a setinha laranja anda ao lado dos números. Eu vou escolher essa terceira medida aqui, ó, média, que é menos 400 milivolts, né? E vou trocar essa média aqui. Ó, vou apertar em Modify. E vou escolher um RMS cíclico. Não sei se vocês conseguem ler aí. E vou escolher também o canal 2. Beleza. Então notem que agora eu tenho três valores. Ó, frequência, RMS do canal 1, que é fonte. E RMS do canal 2, em azul, que é capacitor. Então tudo que a gente precisa fazer é girar o botão aqui da frequência, mudar a frequência, né? E fazer a leitura desses números aqui. Lembrando, amarelo, fonte, azul, capacitor. A gente vai fazer medidas de frequências variando de centenas de hertz até cerca de 5.000 kHz. Depois, a gente vai refazer essas medidas, olhando a tensão da fonte e a tensão do resistor dessa vez, certo? Então eu vou rearranjar a câmera aqui e a gente vai fazer essas medidas.